Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Fazer agora igual o pastor Gil, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui na Adele, Goiânia, para mais um culto de ensinamento da palavra. O lema da nossa congregação, quase todos já sabem, crescendo a luz da palavra até que Cristo volta. E para crescer a luz da palavra é necessário vir para os cultos de ensino da palavra, irmão, porque não tem como. Diz que tudo é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir, vamos ser praticantes dessa palavra que nós ouvimos aqui. Para nós praticar, nós temos que participar. E você, de onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Você aí que nos assiste já, o pessoal aí de São João do Caru, o pessoal aí do Mato Grosso, Sorriso no Mato Grosso, o pessoal de Zedoca no Maranhão, ali o pessoal de Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal, o pessoal do Distrito Federal ali, pastor presidente, pastor Gemildo Damasco, e também o pastor vice-presidente ali em Águas Lindas de Goiás, o pastor Giovanni Camargo. Que Deus continue abençoando toda a família Adele, em nome de Jesus. E os nossos irmãos aí de fora do país, aí em Portugal, o irmão pastor Gessiclei está aí em Vila de Gaia, em Portugal. Deus abençoe o senhor e toda a família aí, em nome de Jesus. A partir de agora, o pastor Rafael Santos já está aqui, prontinho para esmiuçar a palavra aqui para o meu e para o seu coração. Está ali também em Tocantins o irmão Ronaldo, a irmã Jeane. Deus abençoe o irmão Rian Lucas, e também o diácono Igor está também trabalhando, está a irmã Andriele e o irmão Guilherme ali, e os demais irmãos da Assembleia de Deus Adele Goiânia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Continue conosco, mas eu quero chamar a sua atenção. Em algum lugar aqui, ó, tem um lugarzinho assim de você escrever, tá? Assim, inscreva-se. Quando eu colocar ali no YouTube, você vai lá e escreve. Vai lá, clica naquele sininho lá, para nos ajudar aí. Deixa o seu joinha, o seu like lá. Sabe para quê? Para nós atingir uma pontuação aí, para nós poder estar passando diretamente para o Facebook. Aí nós vamos gravar daqui diretamente para o YouTube, né? Para o Facebook já está, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Rafael Santos, Pai do Senhor Jesus, é com o senhor agora. Graças a Deus, cumprimento o papai do Senhor. Amém. Que bênção, Senhor, nos deu vida, saúde e graça para chegarmos aqui até mais essa noite. Pai do Senhor, para os irmãos que nos assistem aí, Deus em Cristo nos abençoe. Você viu o seu livro? Quem não tem, procure o pastor. Você ainda tem aí, não tem, pastor? Tem. Está usando esse livro aqui, que será para o ensino da palavra de Deus ao nosso coração. Irmãos, hoje eu me lembrei, eu acho que eu tinha dito, depois foi o que eu comentei, eu não lembro. Eu perguntei para os irmãos, a gente fala duas coisas dentro da igreja, uma é glória a Deus e a outra? Aleluia. E o que é aleluia? Tá vendo? Pastor, eu não sei, não tem problema, porque nós nos reunimos aqui terça-feira, nós íamos aprendendo a respeito das coisas. Você já pensou se aleluia de repente fosse um xingamento? É que nem música em inglês para quem não conhece inglês, né? Às vezes acha bonito, mas quando vai ver o sentido verdadeiro daquilo dali, né? É que nem a música, eu acho que é do John Lennon, Imagine. Você já ouviu ela em português? Já? Ela diz como seria bom se houvesse Deus, cada um fizesse segundo sua própria vontade, sua própria querer e assim diante. Então, temos que ter muito cuidado. Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 104, 35. Salmo 104, 35. Vamos dar uma olhada aqui. Salmo 104, 35. Outra pessoa abre para mim no Salmo 105, 45. Encontraram aí o Salmo 104, 35? Alguém encontrou? O que diz daí no Salmo 104, 35? Me ajude com o tempo, para a gente passar para o outro. Isso aqui é só para lembrar
a explicar direito o que é aleluia. Às vezes as pessoas falam, glória a Deus, aleluia. Você pergunta, irmão, o que é aleluia? E às vezes não sabemos, né? Por isso que nós temos os cultos de ensino, exatamente para compartilharmos da palavra e irmos aprendendo a respeito daquilo que dedicamos a Deus. Encontraram? Alguém lê para mim? 104:35. Outra pessoa no 105:45. Pode ler. Me ajudem, irmãos. Senão o tempo vai embora. Salmo 104:35. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Na do pastor está a palavra literal aleluia. Tem outra tradução aí que não vai estar aleluia, vai estar outra palavra? Louvai. Louvai. Louvai a quem? Ao Senhor. Tem alguma que está louvai a Yahvé? Tem, dá uma olhada aí. Vê se tem. Alguma que está assim, louvai a Yahvé. Não, acho que não tem. Talvez está ali na rua de Jerusalém, ou então em alguma outra mais remota. Tá, vamos lá. Essa palavra, irmão, aleluia, aqui de acordo com a enciclopédia bíblica e um outro dicionário também de João Batista, eu estive olhando hoje de novo, ela quer dizer louvai ao Senhor. Aleluia, a abreviação do nome de um dos nomes de Deus. Tem gente que fala assim, o nome de Deus é isso. Não, irmão, Deus não tem um nome. O nome vem de acordo com aquilo que Deus quer se revelar ali naquela localidade. Se Ele quer se revelar como Deus provedor, se Ele quer se revelar como Deus que guarda, se Ele quer se revelar como Deus que abençoa. Por isso que tem uma variedade do nome que se chama Deus. Eu acho assim uma discrepância assim, meio grande a pessoa querer restringir Deus a um nome, né? Então ela é uma vertente de um dos nomes de Deus, que é Yahvé, amém? Então, pega esse A e então se transforma em aleluia. Louvado seja. Então, o que é aleluia? Então, no culto eu vou falar glória a Deus e... Só que vamos trocar o aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. O aleluia, irmão, dentro dos salmos, ele é a excelência da adoração, amém? Diríamos que ele é o êxtase da adoração. Então, por isso que ele é inserido dentro dos cultos até os dias de hoje, amém? Até os dias de hoje. Principalmente a nação assembleiana tem então esse ato de, glorificando o nome de Deus de forma verbal, dizer glória a Deus e aleluia. Só que eu entendo que nós temos o direito de saber o que é aleluia. Nós não podemos só ficar, glória a Deus, aleluia, e depois a gente não saber o que é. Lê só o último salmo para confirmar. 145. O que diz? Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis, louvai ao Senhor. Então, nada pastor aqui vai estar aleluia. Amém? Amém? Amém. Então lembra aí. Lembra disso aí. Agora, não é do que nós estamos estudando, igual eu falei. Estamos aqui usando o livro, entendendo o chamado de Deus ao longo de gerações. Que era só para lembrar. Lembra aí. Aleluia. O que é aleluia? Louvado seja Deus. Amém? Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Louvor seja para Deus. Ainda mais 2 minutinhos aqui, que ainda tenho ali. É igual, por exemplo, irmão, a pessoa... Para quem é a pregação? É para Deus? A pregação é para Deus? A pregação é para quem? Para quem? Para os homens, concorda? Concorda? O louvor é para quem? O louvor é entoado para quem? Por isso que diz que ele é o único digno de louvor. Eu não gostei desse louvor não, pastor. Mas não é pra você gostar mesmo não, meu irmão. É seu. Glória a Deus. É seu. Com uma ressalva. Paulo disse assim, louvai ao Senhor com cânticos espirituais. Por que tem que ser um cântico espiritual, irmão Joilson? Porque Deus é
E importa que o adoremos em verdade e em verdade, na nossa vida cotidiana, perante os homens. E em espírito, na nossa adoração que elevamos a Deus. Amém? Amém. Não gostei, né? É assim, né? É muito calmo. Tá bem que não é pra você, se fosse para fazer do jeito que você gosta. Vai ficar difícil. Então o louvor é uma expressão que vocalizamos de agradecimento a Deus. Por exemplo, quando Deus fala de Moisés, ele fala: e aí Moisés, me canta um cântico novo. E aí, como é que Moisés vai fazer agora? Bem, mas vamos para outro lado, senão a gente entra aqui na área, uma área que é pouco divulgada dentro das igrejas. Vocês já viram? A respeito da ministração do ensino, como é o louvor bíblico, o louvor que agrada ao Senhor, o louvor que sobe. Poucas pessoas falam disso. Entendeu? As pessoas mesmo que se interam a ser músico, a ser tocador, eu acho que pelo menos nessa área eles tinham que ser bíblicos. Eles tinham que ser bíblicos também, não é verdade? Por exemplo, eu prego e auxilio no ensino. Eu me esforço e me esmero então em entender, conhecer, interpretar partituras bíblicas ou históricas para poder compartilhar com os irmãos. Então eu acho que cada pessoa que atua assim na sua área deveria de gostar de se aprofundar naquela área ali. A pessoa que trabalha, por exemplo, na área de criança deveria de se aprofundar biblicamente, como lida-se com as crianças, como aconselha as mães, como se aconselha os filhos, como se lida dentro desse panorama. Há pessoas que trabalham aí, vamos supor, com aconselhamento de casais também da mesma forma e assim por diante. A igreja do Senhor, ela tem que ser dessa forma biblicamente. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm aí decorrido nisso. Espere em Deus que essas palavras possam aguçar algo na sua pessoa, em nós. E Deus promova algo aí em nosso meio. Amém? Amém. Irmãos, então vamos dar continuidade aqui. Nós paramos na página 10. Amém? Nós estamos falando dos patriarcas. Entre os patriarcas, nós começamos então a falar de Abraão. Não. Irmãos, algumas pessoas me perguntaram depois, disseram assim: pastor, mas que pergunta? O quadro dessas mortes é terrível. Pastor, mas a prefeitura Noé também não é patriarca? Eu falei: irmão, patriarca, no que diz respeito apenas à etimologia da palavra patriarca, o pai, ele é, só que reconhecido dentro da tradição judaica, da tradição hebraica, israelita, é Abraão, Isaac e Jacó. E por que é esses três, pastor? Porque quando Deus se revela, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Jacó, para então, proveniente, posteriormente, depois como Israel, ele se apresenta assim. Quando ele se apresenta, então, alguns homens biblicamente, ele diz que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque desses três ele tirou três povos: hebreus, israelitas e judeus. Amém? Para então espalhar a nação sobre a face da terra, vindo aí da descendência então de Eber, chegando então mais conhecida em Abraão, o povo hebreu, amém? O povo judeu proveniente então em Isaac, que veio então saindo da tribo de Judá, por isso que se chama então judeu. O povo israelita, não nem dizer, né, irmão? Provém então de Israel. E quem é Israel? O Jacó, que Deus então transformou seu nome lá no Val de Jabó. Aí às vezes as pessoas acham que é tudo uma coisa só. Não, não é. E nem assim tão difícil. Se tirarmos uma leitura bíblica com calma, sem muita pressa, dedicação, sem nada para estar atormentando ao redor, a gente consegue entender isso. E se nós participarmos juntos de leitura bíblica, como fazemos aqui, nós podemos então aguçar mais ainda o nosso entendimento. Amém? Então, nós estamos falando do patriarca Abraão. Nós já comentamos aqui a respeito de onde ele veio. Irmãos, futuramente eu estou com vontade de nós conseguirmos um quadro. Amém? Não do tamanho do que tem ali, um quadro um pouco maior. Por quê? Porque a gente pode colocar aqui no quadro as localidades. Quando falar de geografia, a gente vai poder pôr, circular do local e ir colocando então para você qual foi toda a jornada. Amém? Ou então, quem sabe, pensar mais longe, pastor, aquele projetor, que a gente já põe no slide, já põe lá no projetor. Amém? Mas vamos pensando aí. Deus vai entrar então com a providência. Nós falamos que Abraão saiu ali então de Ur, da cidade de Ur dos Caldeus, do antigo império Sinear, chamado de o berço da civilização. Amém?
Irmãos, vai ter muita coisa que eu não vou falar? Vai, por quê? Porque são fatos históricos. É igual eu conversava aqui com a diaconisa. Se a gente for... De ontem eu fui dormir por perto das 2 da manhã, fazendo pesquisas e compondo mais uma parte da segunda etapa desse livro. Se você for falar só de Abraão, irmão, eu tenho certeza que você gera um livro aí de 500, 700 páginas. Isso é, sem colocar muita parte histórica. Se for por partes mais históricas, englobando todas as demais vertentes, vai colocar muito mais coisa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ler, conhecer, analisar, pesquisar, interpretar e ver quais são os pontos, não sei se seja a colocação certa, primordial para poder aplicar aqui. Primeiro, que não temos muito tempo. Segundo, que não adianta vir com a enxurrada também de coisa para cima da pessoa. Bem? Ele vai ter que ir assim gradativamente absorvendo a cada uma destas coisas. Então, alguém abre aí para mim Gênesis 11, 31. Outra pessoa. Gênesis 11, 31. Encontraram? Alguém encontrou? Pode ler para mim, por favor. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Irmão, então sabemos então que Abraão é filho de Tera, vem de uma cidade idólatra. E a família de Abraão também é toda idólatra. Esse nome Tera, ele também é traduzido por Yaré, ou Lua. Então eles cultuavam também ao Deus Lua. E Deus então tira Abraão do meio de tudo aquilo que está ali. Do meio de toda aquela dificuldade, de todas aquelas coisas que estão ali. Se nós olharmos hoje, irmão, a maioria dos chamados também é dessa forma. Eu mesmo saí do meio de uma família que não servia a Deus, era idólatra, e daí por diante. Se cada um de nós formos analisar, muitas das vezes nós saímos de um berço parecido com esse. Um berço que nunca serviu a Deus, que servia a outros deuses ou a outras coisas, que não tinha nada a ver com o Senhor. E ainda assim o Senhor fez um chamado ao nosso coração, e nós estamos aqui hoje caminhando rumo à terra da promessa, a terra de Canaã, mas a nossa é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que do alto é descida do Senhor. Amém? Então, aqui nós achamos a filiação. Abraão então sai da cidade de Ur dos Caldeus e vai até Arã. Ali Arã ele para e fica por um tempo. Ali o pai dele morre, então ele prossegue, continua então a sua caminhada. Amém? Junto nessa caminhada agora que ele sai de Arã, ele leva um moço chamado Ló, que é seu sobrinho. Mas entre todas as coisas, Deus lhe deu 3 mandatos para Abraão quando ele saísse da sua terra. Quem lembra a primeira? Sai da tua terra, da casa do teu pai. Da casa. Mas no entanto, ele cumpriu de certa forma por metade. Por quê? Porque até Arã, quem estava com ele? Seu pai. Lá seu pai então veio a falecer. Depois disso, saindo de Arã, ele prossegue, mas ainda leva quem? Seu sobrinho Ló. Nas campinas ali do Jordão foi onde então houve a divergência. Algumas pessoas dizem que Abraão brigou com Ló. Abraão não brigou com Ló. O texto bíblico diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter divergências por causa que o gado miúdo, quando você vê essa palavra, estou falando muito rápido, vou ser um pouco mais devagar, porque é muita coisa, senão a gente não chega no ponto dentro do horário, mas não adianta também correr. Toda vez que você vê essa palavra gado miúdo na Bíblia, é cabra, ovelha, bode e coisas assim. Aí para não ficar nessa lista assim, nessa lista comprida, aí coloca lá, gado miúdo, né? Então os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter essa divergência por causa do espaço para que os animais pudessem afastar. E então vieram a reclamar com Ló e reclamar com Abraão. E os dois então tiveram uma conversa. Eu já vi pregador dizendo que Ló brigou com Abraão. Irmãos, eles não brigaram. A
divergência não foi entre Ló e Abraão, a divergência foi entre os pastores que apacentavam seus animais. E por quê? Porque eles tinham indicado e crescido muito. Bem? E ali então, Ló dá a ideia que eles têm que se separar. Aí começa então aqui de novo aquilo que Deus mandou se cumprir. Ele falou que era para sair da terra, do meio da parentela. Se ele é sobrinho, ele é parente. Então não era para estar junto para quando se cumprisse a vontade de Deus. Tanto é que você percebe, irmão Jones, que quando Deus cumpre, não tem nenhum parente com ele. Não tem mais. O seu pai já falecera, Ló já pegou o seu destino, então lá para frente se deita com suas filhas, gera então 2 descendências dos filhos incestados que foram ali, que também são parentes de Israel, que gera o povo de Samaria. Um dos motivos porque o povo de Israel não se dava então também com os samaritanos. Vamos deixar de lado um pouquinho isso aqui também. Quando eles fazem isso, o que acontece? Ló é mais velho, é moço, mancebo ainda. Abraão já é um homem idoso e velho. Dentro da tradição havia um direito chamado geronteocracia. Esse direito chamado geronteocracia, ele dava o direito do mais velho escolher. Amém? E você acredita que ele promulga até hoje dentro do nosso país? Exemplo, pastor, se 2 candidatos à política ganham e os 2 tiram a mesma quantidade de votos, sabe quem é que vai exercer o cargo? O mais velho. Se há um debate e precisa se escolher quem vai falar primeiro, sabe quem fala primeiro? O mais velho. E assim por diante. Então, essa palavra, esse nome geronteocracia, ele era o direito do mais velho escolher. Só que entre o direito de escolher e entre ter promessa de Deus, é melhor ter promessa de Deus. Porque o direito de escolher pode ser corrompido, ou então pode ser apenas por vista humana. O que acontece então? Abraão fica na sua e abre mão do seu direito. O que Ló faz? Ló vê as campinas do Jordão que estão verdejantes, foi o que eu acabei de falar. Ló não tem promessa, Ló tem vista. E para a campina do Jordão, então, ele desce. Abraão fica com os pedregais, com as dificuldades, e daí por diante. Só que o que acontece, irmão? Se aquele lugar é um local, pasto verdejante, e tem água, já que as campinas é do Jordão, refere-se ao rio, lá não vai estar sem ninguém. E quem já tiver estabelecido lá, vai defender a unhas e dentes. Em presente época, onde havia água e pastagem, seria um lugar muito... de um desejo muito acirrado entre as pessoas que ele estava. E o que então que futuramente aconteceu? O que os irmãos já sabem. Levaram Ló. Só que junto com Ló, o rei que os subjugou, também subjugou o rei de Sodoma. Levou junto. Voltaram, avisaram então a Abraão. Abraão então sai com alguns dos seus homens, vence a peleja, liberta o rei de Sodoma, liberta o seu sobrinho Ló, e dali então, depois vem o período da intercessão de Abraão por Sodoma, mas eu não quero entrar nessa parte, e os dois então tomam rumos diferentes, cada um pode se dizer que toma a sua caminhada por outra localidade. Abraão então, Deus então chama Abraão novamente e testifica com ele novamente a respeito das promessas. Que eu acho que foi onde a gente parou, se não me engano, foi? Que ele perguntou quem seria o herdeiro da sua casa. Se seria o Damasceno Eliezer, que lá nascera. E o Senhor disse o quê? Que não, que da carne dele então traria um descendente para que Abraão pudesse ter cumprida as promessas de Deus para com ele. Só que aí, irmãos, o que acontece? Acontece uma coisinha. Depois dessas 3 exigências. Vem aqui comigo em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3. Achei a grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui agora, irmão, no capítulo 12, Deus pega agora e confirma novamente a promessa que tinha feito dantes com Abraão. Amém? Então ele faz aqui algo que no Antigo Testamento chamava-se de pacto.
Hoje entendemos como aliança, mas são ambos a mesma coisa. Fazia-se um concerto ali com Deus, amém? Neste pacto, Deus afirma com Abraão não um mero acordo, mas algo que requer dele obediência ao plano de Deus para construir uma nação abençoada e abençoadora em Abraão. E maldito os seus algozes, mas em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Vamos lá para o Novo Testamento agora, Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Pastor, mas Abraão está lá pelos períodos de Gênesis, sim, mas há citações também dentro do Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Enquanto você procura, eu vou esboçando aqui. Irmãos, havia uma necessidade de Abraão discorrer de acordo com o que Deus pediu. A parte de Deus estava garantida, Deus iria fazer, Deus iria realizar, mas Abraão teria que discorrer de acordo com o que Deus quer. Quando nós notamos dentro da historicidade de Abraão, lido na Bíblia, nós vemos que depois que o seu pai morre em Harã, depois que Ló se separa dele e vai então seguir a sua caminhada, Abraão agora, pastor, ele se desloca a caminhar para Canaã, que era o sentido da sua viagem, amém? Por mais que ele passe na primeira viagem, desce de Canaã para o Egito, mas ele agora começa a andar para lá, porque antes ele parou e ficou ali meio que parado. Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Alguém encontrou? Se encontrou, pode ler, por favor, para não nos ajudar com o tempo. Ninguém achou? Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém, irmãos? Abraão foi chamado de pai da fé. E pela fé somos filhos de Abraão. E por essa mesma fé que Abraão teve e cumpriu assim o desejo de Deus, ou Deus cumpriu o seu desejo nele, todos nós somos também detentores da promessa de Abraão. A promessa de Deus era abençoar Abraão, a sua descendência, e de repente ele diz: e em ti serão benditas todas as nações. Se ele dissesse isso assim, a gente podia entender que seriam 3 nações então: os hebreus, os judeus e os israelitas, só que todas as nações da terra. Amém? Não é só um povo, é todas as nações da terra. Pastor, o que é nação? País. Hoje entendemos como um país. O Brasil é uma nação brasileira, formada de diversas etnias, mas é uma nação brasileira. Falando então brasileiro de língua portuguesa, mas somos uma nação. Então, irmãos, Deus afirma a bênção e confirma novamente a bênção para a vida de Abraão, mas o Senhor também requer que ele caminhe de acordo com o que o Senhor falara para ele. Pastor, o que eu entendo e posso retirar para a minha vida aqui hoje? Quantas e quantas pessoas, irmão, recebem promessa de Deus e às vezes a promessa fica em um tempo que ele acha que é um tempo mais extenso, porque ele não está decorrendo de acordo com o que Deus quer. É como a caminhada do Egito a Canaã. Era para durar 40 e poucos dias, no entanto durou 40 anos, a ponto de darem voltas ao redor do mesmo monte, ao redor da mesma localidade. E por quê? Porque o povo não estava discorrendo de acordo com o que Deus queria. Mas o plano de Deus se cumpriu. Não teve a menor alteração daquilo que Deus tinha para fazer. Tirou o povo de lá com mão forte, peregrinou o povo, sustentou, cuidou, guardou e colocou dentro da terra, e lá estabeleceu. Mas vamos deixar mais para frente, que esse já é um período também, pós-Abraão também. Foi o que eu expliquei aqui, lembra disso? Falei que a promessa de Deus foi que onde ele pisasse os seus pés, Deus daria aquela terra a ele e a sua descendência. Não somente a ele. Então Abraão já faleceu, mas a sua descendência ainda é detentora da promessa da posse da terra. E não somente a promessa da posse da terra, ele diz: em ti será bendito todas as nações. Então a bênção de Deus estava sobre eles ali também. Amém? Então, Abraão entra para a terra de Canaã. Abre comigo Gênesis capítulo 12, versículos 5 e 6. Aqui agora ele sai então
Ele sai aqui agora de Arã, onde Dantes estava, porque o seu pai lá situara, e onde falecera também o seu pai Tera, e avança então para Canaã. Gênesis capítulo de número 12, versículos 5 e 6. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você antes da gente ler e falar aqui. Por que é importante eu abrir e olhar? Por duas coisas. Primeira delas, porque assim eu testifico da palavra de Deus e não somente daquilo que estão falando e eu ouvi. Porque eu posso falar coisas e de repente não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se alguém fala e eu examino, isso é testificar. E assim eu testifico se está correto ou não está correto. Se está correto, ouço, guardo e pratico. Se não está correto, não quero praticar, porque está fora da presença de Deus. A segunda coisa, poucas pessoas, irmão, conhecem a Bíblia assim, digamos que pela grossura. Olha, aqui é tal livro, aqui é novo, aqui é velho, aqui é outro, aqui é outro. Por falta de quê? Prática. Por falta de prática. Então eu gosto do princípio de abrir Bíblia. Entendeu? Isso nos ensina a praticar mais. A lei do aprendizado é repetir a mesma coisa de 3 a 70 vezes. Então, enquanto mais nós abrimos e examinamos, nós nos asseguramos dessas duas coisas: de ter certeza que é quem fala está testificando com a palavra, e também para irmos tendo prática do manuseio assim da palavra. Eu sempre digo que para quem está começando, adquire uma Bíblia que tem esses cortezinhos aqui, ó. Isso aqui se chama índice. Para quem está começando. Ah, pastor, não quero não tem problema, vai ficar só um pouquinho mais difícil, porque aí você vai ter que aprender mais ou menos pela grossura. É possível, pastor? Mas ou menos pela grossura da Bíblia, assim, você já consegue aprender Novo Testamento, mais ou menos onde está Mateus, Lucas e assim por diante. Com o tempo, não digo para você que na próxima terça-feira você já vai vir com essa habilidade. Pode ter. Bem, eu vou tirar o crédito de alguém conseguir isso. É meio complicado. Mas, por causa disso, e eu sempre às vezes peço para que abra e alguém possa também ler. Bem? Alguém encontrou então Gênesis capítulo 12, versículos 5 e 6? O que diz? Qualquer pessoa, irmão, que achar pode fazer a leitura. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Por que os cananeus? Porque eram provenientes de Canaã. Entre a cidade de Arã, onde ele estava, seu pai morre, e até a cidade de Canaã, são cerca de 1.300 quilômetros. Aí tem gente que diz assim, pastor, daqui de casa lá na igreja é muito longe. Uma quadra só. Veja bem, eu estou falando daqui de Arã. Ele veio lá de Ur, lá da Mesopotâmia, e vieram, caminhando, um atrás do outro. Quando a Bíblia diz que ele levou também as almas que acrescentavam junto com ele, seus servos e pessoas que se agregavam também à multidão, que queria estar ali também com Abraão. Pastor, esse povo seria detentor da bênção? Sim, a partir do momento da circuncisão. Todo aquele que se circuncisasse, ele testificava a aliança também com Deus. Assim como hoje a gente levanta a mão e aceita Jesus como suficiente Salvador. Amém? É igual Raabe. Raabe era prostituta, não era digna de ser uma serva do Senhor. Mas por ela então se adequar e aceitar então os ritos do judaísmo, ela passou então a ser uma mulher serva de Deus. E isso é incontestável. Por quê? Porque quando você vai lá na genealogia de Jesus, você encontra o nome de Raabe. Raabe gerou de Boaz, e Boaz gerou a Pérez, e assim vai até chegar em José e gerou Jesus. Então é incontestável dizer que ela foi agregada ao seio dos salvos da sua época e da forma que Deus lidava para com o povo também salvo na sua época. Então essas são as almas que acompanharam juntamente
ali com Abraão. E então, irmãos, aqui agora ele faz o quê? Ele sai de Arã, de onde seu pai estava. Seu pai falece, ele sai então sentido a Canaã, que era o destino dele. Era para ele ter saído da cidade de Ur, dos caldeus, e caminhado direto para ir para Canaã. Ele não tinha nada que parar em lugar nenhum. Mas como ele não cumpriu o que Deus pediu, que foi, sai da casa de teu pai, ele levou o pai. Sai do meio da tua parentela, ele levou Ló. Entendeu? Então, muitas das vezes, pastor, pode ter hora que aquilo que Deus me prometer ainda não aconteceu, porque Deus precisa tratar coisas comigo que eu não estou cumprindo. Deus falou que não era para levar ninguém da casa do pai, ele levou o pai. Não era para levar nenhum parente, ele levou o sobrinho Ló. Mas, no entanto, a bênção ainda está sobre ele. Deus está só dando um tempo para ver se ele entende, para ver se ele compreende o que Deus tem para fazer. Quantas pessoas estão dessa forma, irmãos? Eles entendem, sabem que há uma bênção, uma promessa sobre ele, mas só que Deus colocou algumas condições para que se cumprisse isso. Amém? Ah, pastor, mas Deus tem, é incondicional. Não, Deus é incondicional no chamado da salvação. Ele não coloca condição. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, vinde como está. Esse chamado, tudo bem. Mas o que diz respeito a Deus cumprir, o que é que Deus diz? Ser fiel até a morte. Aí te darei coroa da vida eterna. Ué, ele pede o que? Ele condiciona: vou dar a coroa se tu for fiel, se não for, não. Amém? E dentre muitos outros passos, irmãos, se a gente for observar, Deus às vezes promete uma coisa e ele fala: olha, tem isso assim. Tem isso assim. Vida eterna. Aquele que não vigia não alcança a vida eterna. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação, se ela provém então vinda, a tentação probatória, que é a de Deus, essa o homem suporta e a passa. Mas se for a tentação maligna para que o homem venha pecar e transgredir e o homem ceder a ela, já era. Falta de vigilância não adianta nada. Perdeu tudo. Amém? Mas não vamos entrar nessa parte também, que não é o quesito que estamos tratando aí. Eis quem Deus voltou para falar. Eis quem Deus voltou para falar com Abraão, reafirmando suas promessas antes feitas e lhe mostrando toda a terra dos cananeus. Siquém é identificada no período com o nome de um homem, amém? Depois a gente conhece um homem chamado então Siquém. Depois como uma cidade antiga dos cananeus, nas colinas de Efraim. Não precisa nem abrir, está lá em Josué capítulo 20, versículo 7, mas nem precisa abrir não, irmãos. Só essa citação da cidade ali. Ali habitou Abraão e seu povo por um tempo. Abraão não ficou só. Deus falou com ele. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abre comigo. Quem acabou de ler agora? Leu até o 6. Lê o 7 para mim então, por favor. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhes aparecera. O que acontece aqui, irmão? De novo Deus aparece a Abraão. De lá de Ur, onde ele fez o chamado, até Arã, cessou, Deus não falava nada. E por que Deus estava quieto? Porque eu penso que Deus olhava assim e dizia: moço, eu não falei para Abraão que era para sair, não era para levar ninguém, o cara está levando. Quem aqui já falou várias vezes com gente teimosa, olhou e falou assim: não vou falar mais não, deixa quebrar a cara. Às vezes a gente tem essa reação, não tem? Aí quando ela quebra a cara, a gente vai lá e acode, ela juntar os pedaços para colar, levantar a cabeça e continuar caminhando. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que só converte assim. Você fala, adverte, ele não dá ouvido. Ele vai lá, quebra a cara, se lasca todinho. Aí a gente passa o balsamo, dá o óleo, ferramenta nele. Se ajeitar para caminhar com Jesus do jeito que Jesus quer. Então assim era. Muitas das vezes a gente pede coisas para Deus, mas depois a gente quer fazer da nossa forma. Deus fala: não faça isso. Aí a pessoa pega e faz. A pessoa pega e faz. Igual esses dias para trás eu encontrei um moço que ele queria pregar, falou que ele tem que ler a Bíblia, tem que estudar, irmão. Se o senhor querer ensinar, o senhor vai ter que então se esforçar mais aí, esperar mais no estudo, se dedicar mais a isso. Mas é muita coisa, pastor.
É por isso que o Damasceno continuou Damasceno. Por que, pastor? Não tem promessa. Não para esse degrau. Não para essa instância. Então não adianta pensar que Deus nos faz uma promessa e Deus requer algo de nós e nós vamos fazer do nosso jeito e aquilo tudo vai ser cumprido. Ah, pastor, mas ele disse que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo dito ele não o cumpriria. Quando Deus tira o povo de dentro da terra do Egito, ele fala que vai fazer o que com aquele povo? Levar para onde? Para onde? Alguns dos pais que de lá saíram entraram, tirando Josué e Caleb. E por que, pastor? Cometeram alguns dos pecados que Deus mais abomina. Um deles, idolatria. Outro deles, murmuração. Quem idolatra, coloca no lugar de Deus alguma coisa, seja o que for. E quem murmura, não confia em quem o sustenta. E Deus se revelou como o único Deus que cuidaria deles e que os sustentaria todos os dias. E eles então começaram a quebrar coisas. Deixa eu vocês. Até sacerdotes se corrompem nesse patamar, irmão. Por quê? Quem foi que construiu o bezerro? Quem? Lembra não? Um moço chamado Arão. E quem era Arão? Sumo sacerdote da congregação. Vamos deixar isso para outro momento. Ainda não é o foco do assunto aqui. Tem tanta coisa boa para a gente poder aprender. E aprendemos para quê, pastor? Para não nos contaminar com os que já estão contaminados e levar uma verdade verdadeira bíblica de Deus para que aqueles que ainda estão perdidos do mundo e verem a luz, queiram se achegar à luz. É para isso, irmãos. É para isso que nós nos reunimos aqui. Sei que fadiga, que cansa, sim, tudo isso cansa, mas existe uma promessa tão grande, não somente para nós, mas também para a posteridade. Um dia alguém me ensinou, um dia alguém se dedicou a mim, e hoje por misericórdia estou aqui, compartilhando convosco, compartilhando com outros. Né? O anjo apareceu ao Senhor e falou com ele, por meio de teofania, que era Yahvé, que é Deus. Abraão muda de Siquém para Betel, Gênesis capítulo 12, versículo 8. Então, irmãos, enquanto o pastor procura ali, ele vem de Ur para Arã, ou Padarã. Daqui ele vai para a Canaã e agora ele se desloca para Betel. Amém? Eu até trouxe um atlas para a gente ver, mas é muito pequeno, não vai nem adiantar. Tá meio feio assim, que é antigo, tá, irmão? Você já tem 10 anos. Ele pegou uma chuvinha, aí ele deu umas problemáticas. Não sei se dá para ver. Abraão morava aqui, nesse localzinho. Essa seta vermelha é por onde ele passou, entendeu? Babilônia, Mesopotâmia, Líbano, Israel e Egito. Lembra da mentirinha de Abraão? Ela é minha irmã, foi aqui, tá? Mas isso nós vamos deixar mais pra frente. É como eu falei, se tivesse um quadro, dava pra gente fazer, ficar bem bonitinho. Pastor, eu quero pregar, invista. Ponha dinheiro, adquira livros. E por que, pastor? Eu, por exemplo, irmão, eu falo poucas coisas, eu tenho conhecimento de poucas coisas, mas as coisas que eu falo eu tenho capacidade de dizer que não são ventos que me trazem. Eu posso chegar e dizer, olha, literatura tal e tal nos ensina dessa forma, literatura e tal ensina ao contrário disso, e literatura tal corrobora com isso que eu ensino, e assim por diante. Você quer ver só uma coisa? Olha aqui pra mim. Eu ia dar de presente, meu bolso só tem esse, eu já dei os outros que eu tinha. Tá vendo o tamanhozinho desse livro? Abre no bolso, Dicionário de Teologia. Irmãos, aqui tem uma riqueza resumida tão grande, que você não sabe. Aqui tem uma riqueza, é resumido, porque é pequenininho. Aqui é para você ler, dá aquela curiosidade, então querer pesquisar a respeito dos assuntos. Mas tem muita coisa resumida muito boa aqui dentro. Pequenininho, cabe no bolso. A pessoa adquire isto, ele vai aguçando, querendo adquirir outras coisas, assim ele adquire conhecimento. E aí ele ora, e aí ele cresce como Jesus falou, na graça e no conhecimento. Amém? E assim ele pode então, pelo Espírito edificado, e pelo mesmo Espírito ser instrumento para a edificação de outro. Mas muitas das vezes as pessoas não querem fazer isso.
Muitas das vezes as pessoas não querem realizar dessa forma, dessa maneira. Eu, por exemplo, eu vou pregar nas igrejas, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, eu uso as ofertas que eu ganho para me adquirir livros, comprar livros, fazer algum curso, alguma coisa assim. E é difícil a gente ganhar oferta, irmão. Agora o mercenário, ele chega, arranca a lã, rói até os ossos, chupa o tutano e dá a carcaça lá para Jesus consertar. E infelizmente, em muitos lugares, irmão, eles dão mais valor a esse do que aos outros. Mas, na verdade, quem conhece o meu e o teu valor é o nosso possuidor. Então vamos embora, tocando barco. Bora pro lado da baixo. Lá tem obra para ser feita. Encontrou, pastor? Capítulo 12, versículo 8. O que diz? Pode ler, fica no pai. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Aí lá ele edifica o quê? Um altar. Se você ler a história de Abraão para trás, em lugar nenhum ele edificou o altar. E por quê? Porque Deus tinha falado com ele. Ele não era bobo. O que quer dizer com isso, pastor? Nem eu nem você somos bobo, irmão. Nós sabemos muito bem quando a frieza está entrando. E quem está frio sabe que está frio. Quem está morno sabe que está morno. Às vezes algumas pessoas querem viver de aparência, mas por dentro eles sabem. Por isso que Paulo disse que o homem julgasse a si mesmo. Se ele julgasse mesmo, por ninguém será julgado. Mas aqui agora, quando Deus vem e fala com Abraão, ele sabe que o negócio está mudando. O negócio mudou, levante o altar, vamos sacrificar Deus. Deus não desistiu. Deus não desistiu. E ele foi fazer isso aonde? A esse lugar chamado, conhecido como Betel, que é conhecido como lugar de oração, ou casa de oração, até o dia de hoje. Amém? Lembra de Elisa e Eliseu? Eu vou para Jericó, conserta como vive o Senhor e viva a tua alma, eu mais tu. Aí de repente ele falou o quê? Irei para Betel, ele disse, tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, eu vou mais tu. Eu vou para o Jordão, tu ficar, e aquele disse, não, tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, eu vou contigo. Eu vou contigo, não vou ficar não. E daí por diante. Então eles peregrinavam a Betel até depois também, como lugar de oração, lugar que Deus falou ali com o seu patriarca. Passamos adiante. Vamos ver aqui. Pastor, tá tudo aí? Tá não, irmãos. Foi o que eu falei. Eu fui pegando alguns fatos mais fundamentais para que possamos aprender. Por que eu quis falar também sobre isso? Porque eu descobri, irmãos, que uma grande maioria de irmãos, servos do Senhor Jesus, só conhece Abraão como pai da fé e pai de nação. Só isso aqui. Eles não conhecem mais nada de Abraão. Eu perguntei para várias pessoas quantos filhos Abraão tinha tido, a maioria deles disse que um, chamado Isaac. Outros disseram que Isaac e Ismael. Eu perguntei, e esposa? Ele disse, não, teve Sara. Aí outros disseram, não, ele teve Sara, teve Agar como concubina, mas depois ela foi embora. Eu falei, só isso mesmo, só. Algumas coisas eu tiro e começo a escrever por intermédio disso, de conversar com as pessoas e ver até onde elas conheceram e entenderam. E não é de historicidade não, assim, de historicidade que eu digo, de livros de história, da própria Bíblia, de ler. Você não conhecer a história do Império Babilônico, eu até compreendo, mas você não conhecer o que a Bíblia fala a respeito disso, por favor. Esse é o nosso manual. É como numa obra. Por que eu sempre uso obra? Porque eu trabalho com construção. Você chega na obra, você tem que reparar de novo aqui, ó, o projeto, para ver se está tudo sendo feito de acordo com o projeto. Né? Ver se estão sendo edificados de acordo com o projeto. Olha o projeto de salvação aqui, ó. Nós temos que olhar. Quando uma parede é levantada no lugar errado, sabe o que acontece? Ai, passa um reboco e esconde. Não, pega a parede e derruba, pode arrancar. Não é para ficar aqui não, o projeto diz que essa parede é aqui. Tem que arrancar. Fazer de novo. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 16, versículo 15 e 16. Alguém encontrou aí? Outra pessoa vai para Gênesis 16, versículo 8 ao 12. Um que é bom de leitura, que pega para mim esse capítulo 16, do 8 ao 12 aí para mim. Pode ler até rápido, não tem problema, porque eu vou discernir aqui o que ele diz. Deixa só eu ler aqui, aí a pessoa já lê lá e a gente já resume também com o tempo aqui. Amém? Nós vamos falar de quem agora? De uma mulher chamada Agar. Amém? Eu já vi muita mulher brava com Agar. É
doida, Sara é doida. Fazer uma coisa dessa. Bem que não é os tempos de hoje. Né? Outra dizia assim, e Abraão ainda disse que foi um sacrifício ainda. A serva era jovem. Amém? H tem um papel fundamental na história da promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 16, há uma narrativa entre Sarai e Agar, e Abraão. Dá a Sara poder de resolver como bem entender com Agar. Capítulo 16, versículo 6. Lê só o versículo 6 por enquanto. Qualquer pessoa, irmão, já é quase bom. Pode ler. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Tá, agora volta aqui para mim. Deixa a Bíblia um minutinho. Essa aí nós lê mais lá em casa. Aqui nós só confere. Aqui a gente confere caso a gente lê. Irmãos, até esse momento aqui, ó, Abraão ainda não tinha entrado para com Agar. Amém? Então ele ainda não tinha coabitado em relações sexuais com Agar. Mas teve um atrito ali entre as duas. Quando teve um atrito, sabe o que Agar fez? Ela, ó, fugiu, se mandou, foi-se embora. Ela escapuliu. Não quis saber mais de ficar ali. Bom, se é uma coisa humana, beleza, né, pastor Gil? Agora o marido de Sarai não se deita com outra mulher mais. Pronto, acabou. Não estaria resolvido? Se fosse só humano, somente humano. Só que o que acontece? Lê para mim o versículo de número 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, onde há a fonte do caminho do sul. Segura aí, vai ler mais um pouquinho. Quem foi que foi atrás de Agar? Quem foi atrás de Agar? Toda vez que aparece essa colocação, irmão, o anjo do Senhor está se falando do próprio Deus em estado de teofania, Deus em alma. Amém? E o que é que o anjo do Senhor, qual foi o diálogo que ele teve com ela aí? Quando ele a encontrou? Pode ler. Pode dar continuidade. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, e disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Segura. O que o anjo falou para ela fazer? Volta para tua senhora e te humilha debaixo de tua mão. Não é melhor o anjo falar: rapaz, aproveita que tu já está aqui, te manda, volta para o Egito, vá ser feliz, vá viver a sua vida. Irmão, Deus tem um plano de coisas que parecem ser loucas. Biblicamente eu vejo isso. Amém? Sim, aí ele fala isso para ela. E aí, pode prosseguir a leitura. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, ou numerosa que será. Ó. Disse-lhe também o anjo do Senhor: O anjo está falando que vai multiplicar a semente de quem aí? Vai, pastor, vai. Não era multiplicar a semente, não era de Abraão. O Sara, ele falou que é da tua carne para a esposa dele, porque Sara era a esposa Agar, não. Mas como é que ele está falando agora para Agar, que é para ela voltar, se humilhar debaixo da mão da senhora dela, e o Senhor multiplicaria a semente dela? Ela nem menino tem ainda. Prossegue. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Ó, agora já matou a charada aqui, né? Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Então, Deus, no plano de Deus já existia Ismael. E no plano de Deus, Ismael não viria de Sara ou de Sarai, viria de Agar. E Deus não mandou ela ir embora e dali para continuar para frente, mandou ela voltar, porque Deus tinha um plano com ela, na vida dela, e também gerado por Abraão. Prossegue mais um pouco. Você está em qual? 12 agora. Pode. E ele será homem grave, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém? Eu poderia agora já entrar aqui na vida de Ismael, não vou entrar não, vou deixar para frente, né? Vamos falar também só de Ismael, e depois só de Isaac, e um pouquinho dos filhos de Quetura. Então, irmãos, essa aqui é a promessa que está sobre Agar.
Ela é uma escrava, é uma serva egípcia, mas que Deus tem uma promessa sobre ela. E não é apenas uma promessa, é uma promessa que dela faria nações também. Olha só que coisa grande. Olha que maravilha. Mas sabe por que, pastor, que Deus faz uma coisa dessa? Ele pega uma mulher que é egípcia, estrangeira, então seria chamada, nos termos do Novo Testamento, de gentil. A palavra gentil quer dizer gentinha, gentalha, esse povinho aí. Se Deus tem Abraão e tem a sua esposa de forma tudo lícita, de acordo com os preceitos dele para ele fazer, depois mais na frente nós vamos entender isso aí, porque depois Paulo explica toda essa trajetória. Pode prosseguir mais um pouco. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele viver? Pode continuar. Por isso, se chama aquele poço de lá e Roda, eis que está entre Cádiz e Bered. Qual é o nome do poço? Eu quero que lá na sua casa depois você examina como que se chama o poço aonde Ismael esteve com ela depois. Tem algumas coisas que Deus marca na nossa vida. Amém? Era por isso que o pessoal dava nomes, e não nomes aleatórios, mas nomes significativos a localidades. Amém? Dava nomes significativos à localidade. Teve lugar na Bíblia que a pessoa passou a primeira vinda, foi sofrimento, na volta foi triunfo. Isso nos ensina o que, pastor? Talvez eu estou na primeira ida. Que sofrimento terrível, eu estou andando com promessa, tem promessa de Deus, eu estou no sofrimento terrível. Tenha calma. Aqueles que vão andando e chorando, pode voltar com os fechos, os moles de alegria, jubilando ainda. Jubilando que é isso? Pode cantando, exaltando, ficando feliz. E daí por diante. Pode prosseguir mais um pouco, irmão. Está no 15? 15. Pode. E Agar deu filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. Assim nasce o primogênito de Abraão. Pastor, mas não é Isaac não. O primogênito é o primeiro. O primeiro filho de Abraão. Dentro desse Simeão. Amém? Então veio de quem? De Agar. Deus muda o nome de Sarai. Amém? Por que ela se chama Sarai antes? Foi o primeiro nome que ela recebeu, então, na sua descendência lá dos caldeus. E o nome Sarai significa, é possível que o nome queira dizer contenciosa. Você imagina você olhar para a sua criança quando ela nasce e dizer: o nome dessa menina vai ser contenciosa. Que coisa estranha, né? Se desse um nome já grande, talvez até alguns nomes iam colar, não é verdade? Mas dava-se ainda no nascimento. E outro, irmão, dentro dessa cultura, quem dava o nome para os filhos eram as mulheres, tá? Alguns casos, pouquinhos na Bíblia, que quem deu o nome foi o homem, quem dava o nome era a mulher. Se você ler a história de Jacó, você vai ver, Jacó fez menino que só tudo. E sempre a mulher dando o nome. Você vai chamar fulano. Ela olhava: por Deus vai tirar minha vergonha, esse vai se chamar fulano. E assim por diante. E passa a se chamar Sara. O nome Sara quer dizer princesa. Então Deus pega uma contenciosa e faz dela uma... Cadê as irmãs que gostam de pregar aí nos congressos de varão? Guarda isso aí. Tá vendo? Sarai, contenciosa. Sara, princesa. Deus pega... Vou frisar isso de novo, mas eu gostei disso. Deus pega uma contenciosa e faz dela uma princesa. Meu Deus do céu. Às vezes pequenos versículos da Bíblia, irmão, expande toda uma mensagem. E não somente uma mensagem, mas uma mensagem edificativa, que nos volta, nos muda, ou que nos traz um ânimo. Existe um jeito para mim. Deus vai me dar força, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Vamos parar por aqui, isso aqui é ensino, não é mensagem. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Amém? Vamos lá comigo. Pode ler, irmão. Quem achou pode me ajudar. Sim. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Segura aqui. E disse Deus a quem? Abraão. Tu não chamarás mais a quem? A tua? Mulher.
Não chamará mais a tua mulher de quê? Mas vamos trocar esse irmão, acabei de explicar para você. Então Deus disse que Abraão não ia chamar mais ela de quê? Eu fico imaginando Abraão dizendo assim, tu viu a contenciosa? Eu vi, contenciosa! Aí quando ela entende o chamado de Deus, o que Deus diz agora? Da boca de Abraão não vai sair mais contenciosa não. Aí Abraão quando grita agora diz assim, pastor, você viu a princesa? Irmão, você viu como que a floresta agora é um negócio totalmente diferente? Ah, mas só quando ela entendeu o chamado de Deus, foi que Deus disse, agora eu vou tirar o contencioso. Vou colocar agora na boquinha de Abraão para ele chamar essa esposa de princesa. Amém? Essas irmãs vão sair daqui cheias de munição, pastor. Elas vão edificar muitas vidas. Irmão, se eu sinto isso aqui dentro de mim. Glória a Deus. Bem, mas vamos lá. Passar para outras pode prosseguir, irmã, na leitura, por favor. 16. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Amém? Olha só, aqui agora Deus então promete a grande bênção. E tem duas coisas implícitas aqui, irmão. Qual? Ela já é velha e o ventre já secou. A Bíblia chama isso, esse ventre de secar, diz que ela já tinha terminado seus dias de mulheres. Então entende-se que ela já não menstruava mais, ela já não anunciava mais o período fértil das mulheres. Então ela tinha duas dificuldades. A primeira, a idade avançada. Amém? Pastor, não estou entendendo a idade avançada. Nós sabemos muito bem, irmão, que quando a mulher ela engravida em certa idade, os riscos são muito grandes, tanto para ela mesma quanto para o bebê. Né? A irmã que está aqui, trabalha com medicina, pode nos falar muito melhor disso. Então ela tinha tanto isso quanto o quê? Já tinha terminado o ciclo onde o corpo dela dizia assim, eu ainda estou fértil. Eu ainda estou fértil. O corpo dela já não dizia mais isso. Mas o Criador, sustentador de todas as coisas, olhava lá e dizia assim, a dificuldade do corpo para mim não é nada. Se a natureza do corpo disse que acabou, foi eu quem fiz ela. Então, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, vamos já parar hoje por aqui, de acordo com o nosso tempo. E se Deus permitir, assim, terça-feira que vem, nós estaremos aqui. Pastor, por que não está aqui? Porque exatamente o que eu falei para você, irmão, deu já aqui, deu... Quantos páginas? Lembra aí? Deu 90 páginas. Se eu fosse colocar isso aqui dentro, ia ficar difícil. Agora, isso que eu estou lhe falando, vai ter no acréscimo desse livro aqui, amém? Eu já estou trabalhando nisso aqui já. Essa questão da explicação, nós vamos colocar em folhas também no acréscimo deste livro aqui. Então hoje nós paramos aqui. Paramos hoje. Hoje nós paramos, lembra bem aí, aonde Deus fez promessa para quem? Para Sara, para a princesa, né? Então, que Deus em Cristo possa abençoar cada um dos irmãos. Agradeço aqui ao nosso pastor que nos concede essa oportunidade. Irmão, prevalece, convida pessoas. Eu não estou aqui para pregar a doutrina interna de cada congregação. Eu estou aqui para explicar os preceitos, a parte histórica da palavra e como tudo isso pode contribuir para nós nos fortalecermos no Senhor. Você viu aqui, uma história. Irmãos, tem uma divergência de data muito grande. Né? A data mais próxima, a mais coerente de uma para outra que eu encontrei foi 2000 anos antes de Cristo. Se essa data, então, se nós sustentarmos essa data, 2000 anos antes de Cristo, esses fatos acontecendo, de Cristo para cá tem mais de 2000, então vai girar aí quase 5000 anos que isso aconteceu. E ainda hoje, por intermédio do Espírito, essa palavra nos edifica. Isso é maravilhoso dentro da palavra de Deus. Se estiver orando, ore por mim, ore para Deus me dar graça, ore para Deus me dar sabedoria, entendimento, humildade, para que a gente possa estar compartilhando com os amados irmãos. De minha parte, eu me sinto muito satisfeito de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar aqui no toda terça-feira. Pastor, retorna ao nosso pastor, que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado. Graças a Deus, né? Eu estava ali com a máscara, mas como eu não sou muito bom para falar com ela, aí eu tiro aqui quando o pastor Rafael sai daqui, né? Pode ficar tranquilo que aqui só está eu e um copo de água aqui. Os irmãos estão atendendo ali as exigências que nos foram passadas com
a distanciamento dos irmãos. Então é tudo na medida da lei aqui, viu, meu irmão? Nós estamos aqui com o culto de ensino da palavra, aonde Deus tem usado tremendamente o pastor Rafael Santos para nos abençoar com essas explicações das Sagradas Escrituras. E você aí, de onde quer que você esteja, está ali a minha esposa, a diaconisa Regina, está assistindo. Deus abençoe a sua vida, meu amor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham aí a nossa live, que sempre os cultos de ensino da palavra e a ministração do culto de domingo, que é culto da família, nós gravaremos também, nós vamos gravar para alcançar muitas outras pessoas aí que necessitam, viu, meu irmão? Deus abençoe a você que nos acompanha. Nós vamos estar terminando aqui, nos despedindo, mas antes eu quero orar por você. Você aí do outro lado, eu quero orar por você nesse exato momento. Eu não sei o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando nesse dia que se chama hoje, mas eu quero liberar para você uma palavra. Não desista, continua nessa caminhada, continue com essa tua força. Se te falta força, peça a Deus, Ele está pronto para te dar força, pois o apóstolo Paulo ele disse: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 vai nos dizer. Então você que está meio cansado, meio perrengue, peça força a Deus, que Ele está pronto para te abençoar, amém? Oremos então. Senhor Deus, Pai querido, Jesus amado, Santo de Israel, Pai, nesse exato momento, ó Deus, eis ali os nossos irmãos que assistem essa live, Papai querido. Deus abençoa, Papai querido, todas as áreas da vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Meu Pai, às vezes está passando por dificuldades, meu Deus amado, financeira, dificuldade amorosa, meu Pai querido, sentimental. Meu Pai, vai entrando com a tua providência. Nós pedimos nesse exato momento, Pai, visita o celeiro desse irmão, esse pai de família que pensa, Papai querido, que tudo acabou, as portas se fecharam, meu Deus amado, mas nós vimos aqui nos ensinamentos de hoje, ó Pai, que o Senhor abre porta em meio ao deserto, Papai querido. O Senhor envia anjos, Papai amado, para buscar de volta e trazer e inserir novamente na promessa. Pai, eu abençoo esta pessoa que assiste nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.